que é principalmente focado em uma operação de autônomos, que é quando você contrata um autônomo, acho que você já até citou ali por cima, as retenções que eu tenho que fazer nesses autônomos. Muita gente quer abrir uma transportadora, contratar autônomo, ele acha que ele vai contratar uma pessoa física ali, pagar R$1.000, vai dar R$1.000 em dinheiro pro cara, o cara vai ser feliz. Né? Então, como que funciona a retenção de autônomos? O que é retido? Como que é essa operação? Tá. O autônomo é basicamente como qualquer autônomo, com algumas diferenças na sua apuração. Lembra que eu mencionei dos 20% de base para INSS e 10% de base para imposto de renda. Então, eu vou lá, subcontrato um TAC pessoa física, fecho lá R$10.000 com ele, um frete, tá? No momento de pagar isso, seja no adiantamento ou seja no pagamento final, eu tenho que efetuar as retenções de imposto de renda, SET-SENAT e INSS do próprio autônomo. Tá? Para que serve essas retenções? Bom, imposto de renda é imposto de renda. Né? A pessoa tem que pagar. Então, empresa paga e desconta dele. Desconta do. Então, se eu falo, combinei 10 mil, vai vir descontado lá. Exatamente. Tá? Depois eu cito um exemplo dessa questão do imposto de renda, que ele é um pouco mais complexo a retenção. Tá? Aí no caso do INSS, eu pego lá os 10 mil, pego os 20% sobre isso, que seria 2 mil, faço a retenção de 11% sobre os 2 mil, que é o INSS que a pessoa vai se aposentar. Tá? É a contribuição compulsória, né? Não é opcional. Eu sou aposentado, interessa. Vai reter os 11% do mesmo jeito. Tá? Só não vai reter quando a pessoa já contribuiu dentro daquele mês acima do teto do INSS. Tá? Mas, regra geral, vai retendo. E vai reter os 2,5% também sobre os 20% de SET-SENAT. O SET-SENAT, basicamente, é para ter os benefícios do serviço social, que é o SET-SENAT, e os 11% compulsório. O grande problema disso, parece simples falando, tá? Parece simples, mas o grande problema disso é a dinâmica do transportador. Eu vou fazer uma subcontratação, o cara está lá naquela pressa de embarcar, tem que fazer cadastro, tem que validar esse cadastro, tem que já calcular a retenção, porque você já vai pagar. Ele terminou a viagem, você vai pagar. Então, você já tem que saber qual que é a retenção. Né? Então, essa dinâmica aí fica totalmente presa ao RP. Ao sistema. Ao sistema. Tá? Porque sem isso, simplesmente você não consegue dar sequência de forma correta. Então, vamos lá, vamos fazer uma sequência aqui. Eu fiz um frete numa semana 10 mil, fiz um frete na outra semana 10 mil, fiz um frete na outra semana 10 mil e na outra semana 10 mil. R$40.000 de frete no mês. Os 11% sobre o INSS tem um teto. Tá? Esse teto, se eu não me engano, é 7.800 e alguma coisa. 11% sobre esses 7.800 é o teto. Acima disso, não retém mais. Então, você imagina a transportadora que está pagando o subcontratado, ela não pode descontar mais, né, do transportador. E se ele presta serviço para 4 transportadores? Se ele presta serviço para 4 transportadores, ele tem 2 alternativas. Tá? Na teoria é lindo, tá? Na teoria ele pode mandar os fretes para a transportadora, mas... Ele tem 2 alternativas. Uma alternativa é ele pegar uma declaração dessa transportadora e entregar para a transportadora nova que está contratando, dizendo que já recolheu aquilo de INSS. O teto já exatamente. Tá? E a segunda alternativa é deixar ser recolhido, retido e pedir restituição para a Receita Federal. Tá, mas eu acho que o ponto mais importante desse processo, para mim, Rodrigo, é que daí a gestão passa a ser mais do motorista, digamos assim. Né? Porque daí é ele que tem que ficar atento. E é onde que o cara ele não tem essa informação com toda certeza. Então, assim, acho que é... Porque daí... Uma coisa é o que eu vejo muito em cooperativa. Então, o cara tá ali todo dia, então eu controlo no meu sistema. Então, ele faz uma viagem ou outra amanhã, é só comigo. Ele só... Agora, o cara que ele presta serviço para mais de uma transportadora, se ele por si próprio não, tipo, se for buscar conhecimento e ter um mínimo de gestão pessoal até, aí ele vai ter que nem vai pedir restituição. Se não solicitar, ele não vai pedir. O interessante é o cara fazer uma revisão disso a cada um ano, por exemplo. Para não dizer que, né? Eu já sabia disso porque uma vez, né, eu vi um caso assim, e aí eu fiquei até em choque. Eu falei, nossa, o cara sabia, né? O cara solicitou. E aí o cliente entrou em contato com a gente falando que tinha que mudar o parâmetro para não reter, porque o transportador eu tinha feito. Exato. Aí eu falei, entendi. Daí a Sirlene, que é a nossa gestora lá do produto, falou, Bruno, existe isso mesmo e tal. Cara, eu fiquei impressionado, cara. O cara sabia mesmo. Mas em termos de informação para o E-Social, nisso daí, que é o que alimenta a base do governo, a gente tem que informar o CNPJ da outra fonte pagadora, o valor da base e o valor retido. Então, se ele tiver 3 CNPJs,
Eu tenho que informar os 3 para justificar a não retenção no meu CNPJ. Tá? Então, é realmente muito complexo você fazer isso dentro do dia a dia, dentro da dinâmica. Você imagina entre você contratar, transportar, pagar o saldo final e ainda ter essa declaração de que já está retendo em outro... E ainda precisa pegar o cadastro do autônomo, submeter a gerenciadora de risco, se é aprovado, mais o cadastro. Exatamente. Então, dentro da dinâmica é muito difícil. Sim, e como a nível assim, falando do nosso de sistemas para transportadores, o TMS, nesse trabalho especificamente, e você considera, você como quem está ali recebendo as informações para, digamos assim, deixar o negócio funcionando regularizado. Qual que é o impacto de você, a nível de gestão e para você, contador, do cara não ter um TMS que ajude, por exemplo, a fazer esse controle das retenções? Porque você está falando que tem, se eu faço um frete para 3 CNPJs diferentes, eu tenho que ter essas informações todas. E quando eu vou para outra transportadora, eu tenho que passar essas informações. E como que, da sua percepção, a parte de tecnologia, como isso facilita ou deixa tudo a perder? É essencial a função do sistema na gestão do sistema da transportadora, na gestão dessa subcontratação e retenções. Tem um lapso temporal entre o que a transportadora faz e o que o escritório de contabilidade vai fazer. Tá? O escritório de contabilidade não é uma ferramenta online, instantânea. Você está subcontratando, Rodrigo, quanto que eu vou reter aqui? Não existe isso na prática. Então, a transportadora ela tem que ter o RP, que aí no caso, o Frete Fácil é maravilhoso nisso, que é o quê? Todas as informações de TAC, de autônomo, eu tenho que prestar para o E-Social, que é a base do governo. O E-Social, o que é? É um sistema público do governo em que gere praticamente todas as folhas de pagamento, vamos colocar assim, para bem simples, do Brasil. Então, hoje, um olerite que você vê, ou uma RPA que você visualiza, essa RPA e esse olerite está lá na base do governo. O governo tem todas essas informações. Da onde que vem essas informações? Do sistema do escritório de contabilidade. Como que o sistema do escritório de contabilidade é alimentado? Através do sistema, por exemplo, aqui no Frete Fácil. Ele vai gerar um arquivo basicamente com todas essas informações. Quanto que eu paguei de frete, quanto que teve de retenção, quanto que foi de retenção de imposto de renda, todas as informações necessárias. E não só isso, o cadastro do subcontratado. Quando começou isso em 2019, era um inferno, para falar mesmo. Não batia... Eu ia perguntar, porque 2019 foi quando eu entrei lá na empresa, lá na Soft Center. E aí, a gente tinha acabado de validar a integração com o E-Social. Então eu falei, mas por que isso, né? Daí a Sirlene, gestora do produto, falou assim, Bruno, imagina que no dia 1º vem um cara carregar, o CPF dele tá cancelado, ou ele passa um cadastro errado de alguém que morreu. A gente faz as retenções aqui pelo sistema. Quando chega na contabilidade, aí a contabilidade vê que tá tudo errado, né? Ou não existe. Cadastrou um CPF errado. Cadastrou um CPF errado. Aí você tem que achar o autônomo do dia 1º, 30 dias depois, um tiozinho que tava passando ali, sabe? Não acha. Como é que faz nesse caso aí? Não, o problema, inclusive, é que a guia, o recolhimento, ele é efetuado através dessa declaração. Eu não consigo fazer uma guia avulsa e ir lá e recolher. Tá? Então, eu tenho que fazer a declaração, e essa declaração vai me gerar a guia para poder efetuar o recolhimento. Essa é a declaração que vem do sistema, né? Digamos assim. Exatamente. Então, se eu não tenho essa informação hoje validada, eu não vou conseguir recolher. Eu vou ter uma, entre aspas, uma apropriação que eu fiz do INSS ou do imposto de renda de uma pessoa e não estou conseguindo repassar isso para o governo. Você entendeu? Então, é uma situação crítica. Mas qual que é o impacto disso? Fiscalização. É uma apropriação indébita. E hoje tem a questão do CIOT também, né? As informações precisam estar todas ligadas. Exatamente. Não, eu digo assim, fica claro assim, que é um problema, mas assim, quais os impactos para para a empresa, por exemplo, uma transportadora que não consegue fazer isso? Assim, gera, sei lá, multa, alguma coisa do tipo? A gente tem multas. Desde o E-Social, omissão de informações do E-Social, são multas que podem chegar até R$20 mil. A gente tem problemas de apropriação indébita, ou seja, você reteve um valor e não repassou. Tá? E isso pode gerar, claro, fiscalizações adicionais, né, na empresa, olhar outras coisas na empresa. É essencial, simplesmente assim, não dá para deixar acontecer. Você vai subcontratar uma pessoa, tem que fazer o cadastro e tem que validar esse cadastro. E esse cadastro só pode passar depois de ser validado. Rodrigo, eu já vi tanto. Na reunião comercial, nem sei te falar. Empresa que fala que monta lá o contrato dentro do sistema, que às vezes vai fazer o contrato de frete com o autônomo, fala que faz a retenção, mas não recolhe depois. Não, isso dá até processo criminal.
Perfeito, muito Até bom processo frisar criminal, isso. Porque o autônomo ele pode ir lá puxar o extrato dele e falar, mas eu puxei 100 Pois mil para essa é, empresa, eu não tenho recolhido. Exatamente. Isso E é comum, grave. por exemplo, comum. os autônomos agora vão se aposentar e irem na transportadora, pedir um relatório de contribuições, que às vezes não está batendo o que está no INSS, por alguma divergência, porque a gente passou por toda essa transformação de 2019. Antes era CFIP, era uma outra declaração, né, que era feita. Então, assim, é comum ele vir e pedir porque está com divergência no INSS. Imagina ele vir pedir e não ter nada. Não ter uma retenção repassada, não ter uma declaração feita. Inclusive, mesmo você fazendo, às vezes, a declaração em atraso ou retificando, aparece um asterisco lá no INSS para ele ter que comprovar que ele prestou esse serviço, porque foi retificado. Isso daí é uma característica do INSS quando vai ceder a aposentadoria. Então, assim, não existe possibilidade. O sistema tem que travar, né? Uma das coisas legais é que na hora de fazer o cadastro no Frete Fácil, vai fazer o cadastro lá na TMS, ele trava, ele não deixa você qualificar sem passar pelo processo de qualificação, né? Ele entra no site do governo e valida as informações. Até 2022, o E-Social pedia mais informações. Ele pedia data de nascimento, CPF, nome da mãe, local de nascimento, pedia várias informações. Em 2023 mudou um pouquinho a versão, basicamente é CPF, nome e data de nascimento. Hoje é basicamente isso, mas tem uma data de nascimento com um número errado. Eu já não consigo validar para transmitir. Mas esse trabalho agora ficou... A gerenciadora de risco assumiu essa dificuldade agora.